Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para o nosso penúltimo capítulo do livro de Provérbios, a nossa série Provérbios, Até aqui, já são 30 episódios, 30 quarta-feiras nós estamos aqui compartilhando, meditando no livro de Provérbios, e tem sido maravilhoso, tem sido uma bênção poder desfrutar da palavra do Senhor. Amém? Peço que você compartilhe esse link, que você convide e marque os amigos, irmãos, para que todos possam ouvir a mensagem das Escrituras, a mensagem do Senhor. Amém? Vamos aí aguardar alguns minutinhos para que os irmãos possam entrando na sala. Amém, queridos? Vamos começar, vamos orar para que Deus ministre aos nossos corações. Continue marcando conforme você for lembrando seus amigos. Compartilhe aí na sua página do Facebook. Não espere acabar o vídeo não, já compartilhe agora para que seus amigos do Facebook sejam também ministrados. Aqueles que não quiserem, eles saem, não precisam entrar, não é verdade? Mas vamos fazer a nossa parte, vamos compartilhar essa mensagem que é a palavra do Senhor para nós nesses dias. Amém? Vamos orar para iniciar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Deus, pedindo que o Senhor ministre, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, com poder, com graça, com unção. Em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra diz que se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor nos responderia. Nós estamos aqui, Senhor, nesse dia, Pai, clamando ao Senhor para que o Senhor ministre, para que o Senhor fale conosco. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, toque em cada coração, toque em cada vida, Senhor, que aqui está, Senhor, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, que vidas através dessa mensagem sejam alcançadas, que o poder do Senhor as envolva, Senhor, de uma forma poderosa. Em nome de Jesus, nós te damos todo louvor, nós te damos toda honra, toda glória, toda adoração, ó Deus, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tem nos abençoado, tem nos guardado. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, gratidão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que deseja, prepare, eu falei isso daqui quarta-feira passada, prepare um copo com água, Nós estamos na direção do Espírito para fazer isso aqui, esses dias. Pegue um copo com água, eu quero abençoar para você tomar, você que está com alguma coisa, alguma enfermidade, algum problema, até mesmo emocional, amém? Eu quero abençoar essa água para você tomar no final, tá? No final da ministração, a gente vai estar orando e você vai tomar essa água. Vamos estar consagrando essa água, em nome de Jesus, amém? Bom, queridos, nós estamos, como eu disse no início, Você que entrou agora, nós estamos na reta final da série de Provérbios. Quem sabe aí, se Deus nos permitir, faremos outras séries de outros livros da Bíblia ou temas específicos da Bíblia. Mas nós estamos chegando no penúltimo capítulo, Hoje é o nosso capítulo 30. Já foram 30 quartas-feiras falando sobre o livro de Provérbios. Como Deus tem sido bom, Como que passou rápido, A gente poder desfrutar da palavra do Senhor é sempre uma bênção. E hoje, não sei se você já leu antes esse capítulo 30 do livro de Provérbios, ou se você está lendo ele junto comigo agora. Muda um pouco agora o estilo de escrita, muda um pouco agora
a estrutura do texto, né? Nós sabemos que o livro de Provérbios é um livro de Salomão, filho de Davi, né? Salomão foi e é considerado o homem mais sábio do mundo antigo, né? Ele pediu para Deus sabedoria e Deus concedeu, e ele traz aqui em forma de versos essa sabedoria que ele adquiriu em Deus, né? Com oração, com busca a Deus, e coloca aqui para nós. E eu sempre falo, eu gosto de lembrar, nós estamos falando desse livro aqui, porque nesses dias é algo que nós precisamos, né? Eu acredito que você, como eu, assim como eu, tem sido um tempo das nossas vidas desafiador, né? Nós temos que tomar muitas decisões, né? Depois do começo da pandemia, né? Muitas coisas a gente está tendo que resolver, coisas que saem fora do nosso controle, né? Do contexto que a gente estava acostumado, e a gente está tendo que tomar algumas decisões. Estamos de forma positiva, né? Felizmente, né, a gente não pode dizer que essa pandemia trouxe só problemas, não, trouxe muita coisa boa também, né, como consequência, né, as pessoas estão pensando um pouco mais nas suas vidas, nas suas escolhas, e por isso, direcionado por Deus, nós estamos aqui para meditar no livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, algo que nós precisamos muito nesses dias. Nós sempre precisamos de sabedoria, mas principalmente agora, onde nós estamos repensando algumas coisas, estamos tendo que agir de forma muito mais rápida. Então eu creio que tem sido de Deus, de fato, para nós o compartilhar deste livro tão poderoso, né, que é a palavra de Deus, e principalmente aqui em livro de Provérbios, que nos fala sobre sabedoria. Bom, como eu disse, a estrutura do capítulo 30 e do capítulo 31, ela muda um pouco. Por quê? Porque esses ditados, esses ditos, né, eles são de um homem chamado Agur, né? E é ele que escreve, então, é transcrito por Salomão, mas de origem dele. Por isso que a fala muda, e a gente percebe que muda aqui quem está falando, né? A gente está acostumado com Salomão, e aqui muda um pouquinho a estrutura do texto. Bom, é mesclado, né? O capítulo 30 de Provérbios é um mesclado de oração com algumas palavras, algumas frases, alguns ditos, como o próprio capítulo, aliás, como o próprio título do capítulo traz, né? Alguns temas isolados, uma parte de oração, algumas coisas que ele traz como contemplação para nós, mas que tem algo muito precioso aqui no capítulo 30, tá? Eu vou pular o versículo 1, 2, 3, 4... e vou passar para o versículo 5 do capítulo 30 de Provérbios. Então você que está aí com a sua Bíblia, se você puder acompanhar comigo, é muito importante. Porque isso aqui fala, versículo 5 e 6 fala da palavra de Deus, né? O que é a palavra, a sua natureza, o que ela produz em nós, né? E a plenitude da palavra de Deus na nossa vida. Bom, versículos 5 e 6 vai dizer assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Nesse texto aqui, né, tão pequeno, traz 3 grandes verdades da palavra de Deus. Primeiro, a pureza da palavra de Deus, né? O que é quando a gente diz que a palavra de Deus é pura? Pura. Nós estamos dizendo que, primeiro, que é Deus falando. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender, diz assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Com certeza. E a gente consegue perceber, existem na Bíblia 65 autores, né, 40 autores, perdão. E esses autores são de diversos lugares e regiões, né? Cada um com a sua peculiaridade, né? Alguns como Salomão, um grande rei, outros médico como Lucas, outros como Mateus, né? Que era um homem diferente. Também temos vários livros, temos João, né? Que tinha um temperamento diferente dos outros, né? João era mais calmo. Nós temos Pedro,
que era um pescador, e vários autores da Bíblia que escreveram esse livro sagrado. Mas como assim? Se ela é escrita por homens, qual é o poder dessa palavra para nós? É que a palavra de Deus, sim, foi escrita por homens, mas completamente inspirada por Deus. Não tem nada aqui nesse livro, nada na Bíblia que não seja inspirado por Deus. Ou seja, a palavra de Deus é a boca de Deus, é aquilo que Deus está falando e ponto final. E quando a palavra de Deus que ela é pura, é que ela é de Deus, né? Ela fala de Deus, é a boca de Deus para nós, e ela não tem nenhuma contaminação, nenhuma influência, nada. Esses tempos atrás a gente ouviu aí um pastor renomado falando que a Bíblia precisa ser atualizada, né? É um engano e inclusive é algo muito perigoso a gente falar sobre isso, porque tanto aqui no versículo 6 quanto em Apocalipse fala que nós não podemos desviar nenhum livro dessa palavra, dessa lei, né? Não podemos mudar a Bíblia, né? Então a palavra de Deus ela é pura porque ela não tem nenhuma filosofia humana, nenhum sentimento humano sendo externado como base e padrão de Deus. Ela é completamente a boca de Deus para nós. Então a palavra de Deus ela é pura. Segundo lugar, né, o efeito da Bíblia, né, o efeito da palavra de Deus na nossa vida, diz que ele é escudo, né? A palavra de Deus se torna escudo na tua vida, né? Ela é pura, a palavra de Deus, e ela é escudo, que te protege, que te guarda, não como algo místico que você pega assim para te proteger, coloca lá na estante, não. O poder da palavra de Deus, ela tem que estar no teu coração, por isso que a gente tem necessidade de meditar na palavra de Deus, né? Ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, ela se torna escudo, escudo contra o mal, escudo contra as mentiras do diabo, né? Escudo contra tantas coisas, existem tantas ideias, ideologias hoje no mundo, somente a palavra de Deus pode combater essas coisas, né? Muitas vezes a gente vê alguns cristãos defendendo algumas coisas, e aqui eu poderia gastar um tempo falando de assuntos polêmicos, mas nós temos, por exemplo, infelizmente, cristãos que defendem o aborto, por exemplo. Pastor, esse é um assunto polêmico, mas não para aqueles que servem a Deus, é um assunto resolvido, né? O cristão não pode ser a favor da morte, né? O cristão entende pela palavra de Deus que ele não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Deus deu, é Deus que tira, né? Então quando a gente vê algumas pessoas assim defendendo assuntos como esse, sendo a favor do aborto, por exemplo, são pessoas que não têm em suas vidas o princípio da palavra de Deus, né? Às vezes algumas pessoas gostam de se gabar dos princípios que carregam em suas famílias, mas eu gostaria de dizer para você que nada é mais poderoso do que os princípios da palavra de Deus, e esse nós temos que agarrar com muita força. Então a palavra de Deus ela faz com que você não seja levado por essas doutrinas, por essas ideologias que muitas vezes tem um discurso bonito, né, encalorado, né, eloquente, no entanto não está condizente com a realidade do reino de Deus. Então a palavra de Deus ela serve de escudo para você, para te proteger de toda e qualquer influência que possa contaminar a sua vida, né? A palavra de Deus te guarda e a palavra de Deus te protege de todo mal, amém? Em nome de Jesus. E terceiro lugar, a plenitude da palavra de Deus, né? Eu tenho falado muito isso daqui. As pessoas querem sempre houve, né, alguns grupos hereges que querem fugir da palavra de Deus para criarem um sistema fora da Bíblia, né? E nós poderíamos citar aqui, mas não seria ético, né, para a gente citar aqui denominações que vivem debaixo de uma heresia por acharem que a Bíblia não é plena. Então eles querem complementar a Bíblia com livros, com ideias e etc. O que o texto está dizendo aqui é que a palavra de Deus ela é plena. Tudo que diz respeito à sua vida, a palavra de Deus trata. Tudo que você precisa, a palavra de Deus trata. E não é só o poder daquilo que está escrito aqui, mas é o poder da rema da palavra de Deus. O que é rema, pastor? É aquilo que Deus pode falar com você através desse texto. Deus ele não é um Deus de multidões. Deus é um Deus pessoal, é um Deus que ministra com cada um individualmente.
Quando você lê a palavra, Deus está falando com você. Quando você medita na palavra, Deus está direcionando aquilo para a tua vida. Então a palavra de Deus, ela é plena, no sentido que ela pode ministrar no teu coração em qualquer área da tua vida. Você que está passando uma crise no casamento, medita na palavra e Deus vai falar com você. Você que está precisando de um conselho de Deus, né? Uma direção de Deus para uma decisão que você precisa tomar, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, ela é plena, tudo que você precisa. Por isso que nós dizemos que a palavra de Deus, ela é o nosso manual de regra, de fé e de prática, né? Nós fizemos uma campanha esses dias, eu convido você também a participar domingo na igreja, que nós tiramos foto do nosso texto preferido da Bíblia, escrevemos só a Escritura, que era um dos 5 pilares da Reforma Protestante, né? Sola Escritura, só a Bíblia, né? Somente a Bíblia, somente a palavra de Deus. Algo que eu sempre digo aqui na igreja, irmãos, a gente não é proibido de ler livros que trazem ideias, né? Que trazem uma compreensão de um texto bíblico, mas principalmente, como primordial, como leitura base, você que é um cristão e quer viver debaixo dos mandamentos do Senhor, você que quer viver debaixo dos princípios do Senhor, você tem que ter a palavra de Deus, você tem que estar sobre a palavra de Deus, porque ninguém te engana. Nenhum charlatão pode usar a Bíblia para poder fazer você praticar coisas que não é bíblica, né? Inclusive, houve um período na história que as pessoas eram proibidas de ler a Bíblia. Se você pesquisar na história, você sabe qual é esse período, é muito simples de entender. Por que as pessoas eram proibidas de ler a Bíblia? Porque aqueles que liam, falavam o que eles queriam que estava escrito. E as pessoas tinham aquilo que as pessoas estavam falando como verdade. E como elas não podiam ler a Bíblia, elas ficavam vendidas por aquilo que o clero falava, por aquilo que aquela pessoa que estava diante dela ali, como sacerdote, falava. Né? Porque não podia ler a Bíblia, não sabia se aquilo era verdade ou não. E em nome da fé, em nome da Bíblia, muitas pessoas fizeram terríveis coisas, né? Nós temos na história o tempo da Inquisição da Igreja Romana, que torturou muitas pessoas em nome da fé, e traziam como base textos bíblicos que na verdade não estavam na Bíblia, ou uma interpretação isolada da Bíblia para legitimar as suas ações, né, a sua maneira de agir. E nós temos então a palavra de Deus como base para a nossa vida. Ela serve, né, como escudo, como eu disse anteriormente, e ela é plena para que você possa se defender de heresias, de engano, até mesmo daqueles, sabe que às vezes as pessoas são muito inocentes, elas dizem assim, o que falou em nome de Deus, amém. Não, a pessoa que diz em nome de Deus, se é o Deus que nós servimos, ela tem que estar embasada na palavra. E para você não ser vendido, para você não ser enganado, você precisa ter a palavra no teu coração, né? Algo que Davi disse, ele disse assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, para não errar, né? Quando eu tenho a palavra no coração, eu não erro, pois eu sei aquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Amém? Eu sei aquilo que a palavra de Deus tem para a minha vida, e não importa o que os outros falam, eu tenho a base da palavra de Deus na minha vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, depois Agur, ele vai trazer uma oração que eu gostaria de ler com você, lá no versículo 7, né, do capítulo 30, versículo 7, 8 e 9. Ele diz assim, 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade, a mentira, não me dês uma pobreza nem riqueza, dê-me apenas o alimento necessário. Se não tenho demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do Senhor. É tremendo isso que Agur fala aqui, né? Pedindo 2 coisas para Deus. Primeiro, que Deus mantenha ele longe da falsidade, da mentira, né? Que é aquilo que vem como um laço, né? A Bíblia não fala lá no Salmo 91, que as pessoas conhecem muito, né? O laço do passarinheiro, é exatamente isso. A mentira, ela te enreda, né? Ela te engana. Ninguém cai numa mentira fácil de perceber que é mentira. A mentira, ela tem essa característica, o engano, ele tem essa característica de enredar, né? De ludibriar. Então, ele diz assim, olha, afasta a mentira e a falsidade da minha vida. Muitas pessoas caem, muitas pessoas padecem
por estar envolvidas com pessoas que as enganam, que mentem, que são falsas, né? Então, o que Agur fala aqui é para Deus livrar ele da falsidade, da mentira. E que nós possamos também ter isso como base, para orar a Deus, para que o Senhor nos livre disso, né? Da falsidade, da mentira, para que nós tenhamos algo que nós precisamos muito nesse tempo: discernimento, entender e saber, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém sendo enganado e você de mãos atadas não poder alertar, e você olha e fala assim: puxa vida, como que aquela pessoa não percebe que está sendo enganada? E assim nós muitas vezes também passamos por essas situações, né? Nós não percebemos porque somos envolvidos emocionalmente. Muitas vezes, né, estamos envolvidos a tal ponto que a gente não consegue perceber. Então o discernimento que vem por meio da palavra de Deus, né, por meio de andar com Deus, ele traz essa visão, né, sem essa ótica de emocional, né, mas olhando aquilo que de fato está acontecendo. Que nós possamos orar a Deus como Agur e dizer assim: olha, Senhor, nos livre da falsidade e nos livre da mentira. E aí a segunda coisa que ele diz era para o Senhor não dar para ele muita riqueza, nem permitir que ele viva na pobreza. É muito sábio de Agur dizer isso, né? Porque ele diz assim: olha, se eu tiver muita riqueza, eu vou me esquecer do Senhor. E se eu viver na pobreza, eu vou roubar e eu vou desonrar o nome do Senhor, né? O que isso significa? Equilíbrio. Somente Deus sabe aquilo que você de fato necessita. Sabe que tem uma coisa que às vezes pode frustrar os nossos sentimentos? As pessoas querem muitas coisas. A palavra de Deus diz assim, que o coração do homem, inclusive em Provérbios, faz muitos planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que eu entendo por aquilo que Agur está dizendo aqui, por aquilo que a palavra de Deus traz como base para nós, é que nós temos um equilíbrio que nos mantém, né, em Deus. E às vezes a gente quer muitas coisas, mas se Deus nos conceder, nós saímos fora daquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? Aquilo que Ele diz: olha, Senhor, Ele conhece a si próprio. Ele diz: Senhor, não me dê muito para que eu esqueça do Senhor. Não permita que eu viva na pobreza para que eu desonre o Senhor, né? Nós temos um nível aceitável para a gente viver com Deus. E às vezes as pessoas dizem: por que Deus está dizendo não para mim? Por que Deus não está fazendo algo que eu estou pedindo? Porque Deus, Ele não negocia para te perder. Aquilo que Deus faz é para que você esteja na presença dEle, é para que você viva com Ele uma vida de bênção e de vitória. Então, que nós possamos não querer ser dono de si, achar que nós sabemos aonde nós podemos chegar. Porque uma coisa é fato: a pessoa que está se afastando de Deus, ela não consegue perceber o distanciamento. Cada dia mais ela percebe e que ela está longe, mas ela tem uma desculpa, ela tem um argumento, então ela não consegue perceber esse distanciamento. Ela sabe, mas ela tem uma justificativa, né? Ela não percebe o quanto aquilo faz mal para ela, porque a gente não conhece os nossos limites. Então que o Senhor possa, né? Eu vou trazer aqui uma nova visão para você da oração de Agur, que o Senhor possa nos dar aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós possamos nos perder e nos afastar longe de Deus. Então, em tudo, como a Bíblia diz, dê graça. A gente não sabe o porquê de muitas coisas, mas Deus, que conhece o nosso coração, inclusive que tem o Espírito Santo que habita em nós, que esquadrinha o nosso coração, Ele sabe aquilo que você precisa, no tempo, na hora, na quantidade, na porção que você precisa, para que você se mantenha em Deus, né? Deus não vai te dar nada para te perder de nenhuma forma, né? Nem muito para você se perder, e eu estou falando de qualquer coisa, né? Não estou falando apenas de dinheiro. E Ele não vai te dar pouco para que você também se perca no pouco. Ele vai te dar aquilo que é necessário para você poder viver uma vida nele. Amém? Glória a Deus. E aí o texto vai falar de 4 tipos de pessoas. Versículo 11: pessoas que amaldiçoam o seu pai e não abençoam sua mãe. Pessoas que são puros aos seus próprios olhos, né, que é um perigo muito grande, né? A pessoa que não consegue perceber a sua falibilidade, né? Todos nós como seres humanos, diante de Deus, somos falíveis, e nós precisamos de Deus. Ninguém busca Deus porque quer algo mais. Ninguém busca Deus porque quer o céu. A gente busca Deus porque nós precisamos, somos falhos. Sem Deus nós não conseguimos viver. Amém? Então são os que são puros aos seus próprios olhos.
e que ainda não foram purificadas de suas impurezas, né? A pessoa que ela acha que ela é boa demais, né? Ou que até mesmo diante de Deus que ela é boa, é porque ela não foi purificada. Porque quanto mais eu me purifico, mais eu percebo que eu necessito de Deus, que eu sou imperfeito e que eu necessito da glória de Deus para preencher essas lacunas de imperfeições na minha vida. Amém? Glória a Deus. Pessoas que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, né? Terceiro tipo de pessoa. E pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade, né? As pessoas que usam a sua boca para enganar, para mentir, né? Para amaldiçoar, para lançar palavras, para fazer fofoca, né? Ele fala dessas 4 tipos de pessoas que existem no mundo, né? Que nós não possamos fazer parte desse grupo, né? De pessoas que amaldiçoam pai e mãe, pessoas que falam dos outros, pessoas que são puros aos seus próprios olhos, pessoas de olhos altivos e olhar desdenhoso, que nós possamos sair fora deste grupo de pessoas. Amém? Aí no versículo 15, ele fala uma coisa muito importante, que você já deve ter ouvido esse ditado aqui, né? Que a sanguessuga, ela tem 2 filhas, uma chama Dá e a outra Dá. Em uma outra tradução, NVI, da Bíblia vai falar D e D, né? Vamos ficar com Dá, que todo mundo sabe desse provérbio. Sanguessuga tem 2 filhas, Dá e Dá, né? O que ele introduz aqui, um assunto muito importante, é que a nossa natureza é uma natureza de descontentamento, né? Isso é consequência e herança do pecado, né? O homem peca porque ele está querendo mais. Eva, ela se aproxima do fruto porque ela deseja ser igual a Deus. Ou seja, por que alguém quer ser diferente daquilo que é no momento atual? Por que Eva quis ser igual a Deus? Porque ela não estava satisfeita com aquilo que ela tinha. Essa é uma natureza que está dentro de nós. Nós sempre estamos insatisfeitos. E nós precisamos trabalhar isso dia a dia, né? Você já viu alguém falando assim: olha, eu queria tanto um carro novo, porque se eu tivesse um carro novo, eu vou cuidar, eu vou encerar, eu vou fazer isso, eu vou dar umas manutenções, ninguém vai entrar com o pé sujo no meu carro novo, eu vou andar devagar nas ruas que estão com buraco, porque eu quero zelar. Esse carro que eu tô, não, esse carro é muito ruim, né? E desdenha daquilo que tem. Aí a pessoa vai lá, graças a Deus, consegue um carro novo, tão esperado e tão buscado por ela. O que acontece? Passa um tempo, aquele carro já não serve mais. Por quê? Porque não era o carro, é a necessidade de querer viver coisa diferente. E isso tem muito a ver com descontentamento, né? E nós precisamos controlar isso em Deus. O Espírito Santo de Deus trabalha em nós, nos dando contentamento, né? O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? Para nós darmos graça, para nós vivermos. Ele fala assim: olha, eu sei viver contente em toda e qualquer situação, sei estar abastado e sei passar por dificuldade, né? Ele diz assim: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então nós precisamos aprender a dar glória a Deus, a ser grato a Deus, né? A ser grato. A gente perceba que as pessoas, elas sempre quando elas vivem algo bom nas suas vidas, elas vão lá nas redes sociais e colocam assim: gratidão. Mas eu gostaria de dizer para você que a gratidão não pode ser quando algo que você deseja é realizado. Nós precisamos aprender a ser grato por tudo, pelo ar que nós respiramos, pela vida que o Senhor nos dá, ser grato em tudo. Por isso que a palavra de Deus diz: em tudo dai graça, né? Às vezes você não está do jeito que você tem sonhado em estar, e às vezes isso tem até entrado, esse discurso, entrado dentro do meio cristão. As pessoas dizem: você tem que desejar, você tem que almejar. Sim, é verdade, você precisa almejar, você precisa desejar, mas nós precisamos cuidar para que o desejo e a busca por satisfação não nos faça perder aquilo que nós temos hoje. Seja grato, louve a Deus por aquilo que você tem, porque, né, olhando num modo geral, existem pessoas que estão abaixo de você, que gostariam de estar onde você está. Aprenda a ser grato,
aprenda a agradecer a Deus por aquilo que você tem. Amém? E aí ele vai falar sobre algumas coisas, né? Ele vai falar sobre 3 coisas que nunca estão satisfeitas, por isso que eu disse que ele traz essa introdução da sanguessuga, que tem 2 filhas, Dá e Dá. E aí ele vai falar assim, o Seol, né? O inferno, que está seu ventre estéril, né? Cuja sede nunca se aplaca, né? O inferno sempre quer levar as pessoas para si. O fogo que nunca diz é o bastante. Os olhos de quem zomba do pai e zombado nega obediência à mãe, né? Isso aí nunca está satisfeito. E então ele fala muito importante para nós pensarmos nisso, sobre a nossa insatisfação, né? A insatisfação, ela não tem ligação ao ter, apesar de nós acharmos que é o ter, mas a satisfação, ela está ligada ao ser. Quando eu sou feliz, né? Quando eu sou feliz, eu não fico querendo encontrar felicidade em outra coisa, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm suas famílias e sempre fica querendo um padrão e busca aquilo para ser. Ah, se meu marido fosse como o marido da fulana, né? Fulana sim tem um marido bom, fulano sim tem uma esposa boa, porque isso é insatisfação, né? Insatisfação. A Bíblia diz assim, para nós aprendermos a viver contentes. Aquilo que eu acabei de citar, né? Paulo diz, aprendi a estar contente, a viver contente, né? A viver contente. Nota que ele não diz assim, olha, eu consegui. Ele diz, eu aprendi. Nós precisamos aprender a viver contente com aquilo que nós temos. Entenda, não estou dizendo aqui que nós não podemos almejar, desejar, não, mas tem que ser de forma moderada. Um dos frutos do Espírito Santo é moderação, que diz lá em Gálatas, capítulo 5. Moderação. Então nós precisamos aprender, queridos, desejar, mas viver agora. Tem muita gente que planeja tanto o seu futuro, né, que perdem o presente, deixam de viver o presente. E tem gente que planeja tanto que parece que vai viver eternamente. E não é verdade. O apóstolo Paulo mesmo, que eu tenho citado aqui, ele diz assim que a vida do homem, o homem pode viver muitos anos, né? A Bíblia fala de 120 anos que o homem pode viver, mas o apóstolo Paulo fala que até os 80, né, o homem vive bem. Depois dos 80 é cansaço e enfado. Aquilo que você queria fazer quando você era jovem, de meia idade, quando você chega com seus 80 anos, você já não tem mais força, você já não tem mais vigor para fazer. Então, assim, planeja a sua vida, mas também viva a sua vida. Viva o agora, desfrute do seu cônjuge, desfrute da sua família, desfrute dos bens que o Senhor tem concedido a você, amém? Porque essas coisas tudo, a traça, né, e a ferrugem corrói, né? Corrói, e você vai perder de viver, porque você nunca está contente, sempre querendo mais. Viva hoje, viva agora, amém? A gente vai falar de 3 coisas que são misteriosas, eu não vou citar, mas está lá no versículo 18 ao 20. Depois ele vai falar de 3 coisas que fazem tremer a terra, versículo 21 ao versículo 23. E aí eu vou parar aqui no versículo 24. Ele fala assim, 4 seres da terra que são pequenos, no entanto, muito sábios, né? E esse texto tem nós estamos no capítulo 30, versículo 24. Esse texto tem uma profundidade muito grande. Ele fala, primeiro ser, né? Ele fala da formiga. Qual é a qualidade da formiga? Ele vai dizer assim, as formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Como que pode a formiga, que não tem... alguém vai dizer assim, olha, a formiga carrega 8 vezes o seu próprio peso. Sim, mas a formiga é um animalzinho insignificante, né? Um insetozinho insignificante. Mas ela tem a sabedoria, né? E aí nós vamos discutir aqui a questão, uma questão, uma linguagem poética, né? Liberdade poética de quem escreveu Provérbios, né? Agur, aqui no caso aqui são provérbios dele, quem escreve Salomão. Mas ele diz assim, que sabedoria dela, ela consegue guardar, né? Se você olhar para um animalzinho, você fala assim, como que ele pode fazer isso, né? E isso traz muito conhecimento para nós, e sabedoria, né?
Algumas pessoas acham que o conhecimento está dentro da universidade. Não é verdade, né? Não é verdade. Tem pessoas que fazem coisas e sabem de coisas que nunca alcançaram numa universidade. E eu também não estou aqui menosprezando o conhecimento científico, mas existe outro conhecimento, né? E esse conhecimento aqui é um conhecimento de Deus, né? E Deus traz para nós olharmos à nossa volta. Ou seja, ninguém precisa de uma universidade, de uma faculdade para ser sábio. Basta você olhar, por exemplo, para a formiga e você aprender com ela. Por isso que Deus, ele é perfeito, porque ele traz para nós um conhecimento para todo nível. Ninguém precisa ser muito sábio para poder entender a Bíblia, porque Deus traz para nós um exemplo, a formiga, pequena, né? No entanto, muito sábia. Por quê? Ela tem pouca força, mas o que ela faz? Ela trabalha para que ela não se canse, porque ela não tem força para trabalhar pouco, né? E viver daquilo que ela trabalha. Então, ela trabalha constantemente, muito rápido, em ordem. É incrível, né? Não sei se você já parou para olhar. Você olha uma carreirinha de formigas, todas trabalhando em unidade para estocar, para quando vier o inverno ela tenha o que comer. Olha que sabedoria. Muitas vezes nós não fazemos isso, né? Olhando para o exemplo da formiga, nós muitas vezes queremos muita coisa, mas nós não pensamos, não planejamos, não poupamos e queremos usufruir de algo que nós não nos preparamos para usufruir, não é verdade? Aí ele vai falar do coelho, que não tem, são criaturas, versículo 26, os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos, né? Aí ele vai falar também dos gafanhotos que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. Nós tivemos aí um exemplo dos gafanhotos que devoraram lavoura. Não tem governante o gafanhoto, né? Um dos poucos seres que não tem quem os governe. No entanto, eles conseguem trabalhar em unidade. A soma disso daqui, né? A moral desse texto que eu trago para nós nesta noite, né? Ou você que está assistindo em outro horário, né? Que será gravado, é que nós precisamos parar de dar desculpas para aquilo que nós sonhamos, para aquilo que nós queremos fazer. Porque olha a formiga, ela não tem força, mas ela trabalha de uma forma organizada, ela trabalha em um tempo árduo para poder ter descanso no inverno. O coelho não tem poder. O coelho, ele é um animal indefeso, né? Toda criança quer ter um coelho porque ele é bonitinho, ele não tem nenhuma arma de defesa. No entanto, ele mora nos lugares altos, né? O gafanhoto, tão pequeno, né? Gafanhoto, você coloca ele numa balança, ele não pesa nada, tão leve. Mas quando trabalha junto, ele consegue devorar lavouras inteiras. Então, o que eu aprendo com isso, querido? É que nós precisamos ver o que eu posso fazer para realizar aquilo que eu estou desejando. Nós vamos parar de dar desculpas. Tem muitas pessoas, eu não faço isso porque eu não tenho condições. Eu não faço aquilo porque... Irmãos, você precisa dar um jeito. Você precisa dar um jeito. Eu sempre falo algo aqui na igreja, eu gostaria de deixar isso para você aqui, que está me ouvindo agora. Deus, ele mais reage do que age em nossas vidas. Ele quer ver você dando o seu primeiro passo. Ele quer ver você se esforçando. A palavra de Deus diz que desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, né? Pela força. E de quem é esse reino? Daqueles que se apoderam dele. Nós precisamos, queridos, almejar, mas precisamos também dar o primeiro passo. A palavra de Deus diz que aquele que observa as nuvens nunca vai colher, nunca vai semear, porque para ele sempre vai chover, sempre vai ter um problema, e que impede ele de semear, impede ele de acreditar. Nós precisamos parar de dar desculpas para não realizar aquilo que nós queremos. É claro que é muito mais fácil eu arrumar uma desculpa do que ter que enfrentar um desafio. É muito mais fácil eu me conformar que eu queria um dia ter estudado e não pegar agora, independente da sua idade, e estudar.
Eu estou cursando a faculdade de Direito agora, né? Terminei em 2019 faculdade de História e entrei em 2019 ainda a faculdade de Direito. E eu vou confessar a você que eu fui sempre um menino que nunca gostei de estudar. Mas quando eu percebi que eu posso adquirir conhecimento através do estudo, algo que é particular, né? Uma compreensão que Deus trouxe no meu coração, eu estou correndo atrás daquilo que eu perdi, né? E eu acho interessante que na sala que eu estudo, né, nós estamos agora no 5º semestre do curso de Direito, tem uma senhora que tem os seus 60 anos de idade, aposentada, né? E eu tenho a oportunidade de conversar com ela e eu pergunto, o que a senhora quer? Ela falou assim, olha, eu quero conhecer coisas novas, eu quero aprender algo novo, né? E ela até brincou o dia que eu conversei com ela, falou assim, porque uma mente que não trabalha enferruja. E aí eu fiquei olhando, falei assim, puxa vida, tá com a vida tranquila, tá aposentada, provavelmente não vai advogar, né? Não vai trabalhar nenhuma área do direito, né? Porque está com a sua vida tranquila, mas aquilo que ela quis, ela correu atrás. Aquilo que você quer, você precisa correr atrás. Algo que eu escuto, eu falo para mim mesmo, eu digo, olha, aquilo que você quer, ninguém vai correr atrás de você. A gente escuta muitas pessoas falando isso, e é verdade. Aquilo que você quer, ninguém vai chegar para você e dizer, olha, está aqui, eu consegui para você. Você precisa conquistar. Mas para que você conquiste aquilo que você tem sonhado, aquilo que você quer, você precisa correr atrás, você precisa se dedicar. Você precisa se dedicar, né? Você precisa parar de dizer, olha, eu não posso. A formiga, eu não posso, eu não tenho força, mas ela fez de uma maneira. O coelho, eu não tenho poder, mas ele fez algo que mudou, né? Aquele estigma que estava sobre ele. E para encerrar, eu gostaria de encerrar nesse espírito de motivação de Deus para você. A palavra de Deus fala de um homem chamado Jabes. Jabes, o nome dele significa dores, porque a mãe dele, quando pariu, ela sentiu muitas dores. Nós estamos falando de um tempo onde a medicina não estava avançada como está hoje. Muitas mulheres que tinham problemas de parto morriam. E essa mulher, ela sentiu muitas dores, horas e horas de dores. E quando ele nasceu, ela disse, olha, esse menino vai se chamar Dor. E estava ali sobre ele uma palavra, né? Nós podemos dizer até mesmo que havia sobre ele uma maldição. E a palavra de Deus diz que Jabes foi até Deus e disse, Deus, que eu seja um homem que conquiste coisas. Que o Senhor alargue as fronteiras da minha vida. E ele faz uma oração. E Jabes, a palavra de Deus, diz que ele foi o homem mais ilustre da sua casa. Não importa onde você vive, não importa a maneira que você está vivendo, se você se levantar, se você orar, se você se dedicar, se você buscar com vontade aquilo que você deseja, você vai alcançar. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele abre os caminhos. A palavra de Deus diz que Deus pode criar um caminho onde não tem nenhum tipo de caminho. A palavra de Deus diz que Deus cria um caminho no ermo e faz um manancial brotar no meio do deserto. O sobrenatural, gostaria de dizer que é com Deus, não é com você. Com você é a fé, é dar o primeiro passo, é acreditar, é confiar no Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que essa palavra possa ministrar a tua vida. E eu quero orar com você agora e abençoar também a água para que você possa tomar. Você que ainda não tinha entrado, quando eu falei da água, eu vou estar consagrando um copo com água para que você tome. Você que está em enfermidade, você que está com algum tipo de dificuldade, que ela seja um santo remédio para você. Amém? Deus pode fazer isso, há poder no nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado a Deus pela oportunidade que nós temos de compartilhar da Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem falado conosco, ministrado. Muito obrigado. Nós te damos todo louvor, toda adoração. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, eu agora, Senhor, consagro, Senhor, esse copo com água. Pai, que ele seja um santo remédio para aqueles que vão tomar, Senhor. Que sejam curados de suas enfermidades. Sejam curados, Senhor, das enfermidades, Senhor, físicas, emocionais. Pai, em nome de Jesus, que haja libertação, cura, restauração. Em nome de Jesus, ó Deus. E mais uma vez nós te damos todo louvor, toda adoração e gratidão. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor continue ministrando,
falando ao teu coração. Fique debaixo da bênção, fique debaixo da graça, do poder de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.